amados irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero compartilhar com todos a minha gratidão a Deus. Trago saudações da igreja no Ceará, a toda a igreja aqui em Belém do Pará. Quero agradecer a calorosa recepção de todos os irmãos para conosco. Meus amados, eu queria convidá-los a localizar comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 28. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo de número 28, para a nossa meditação. A palavra santa do Senhor diz assim: e imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. E imediatamente, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada, doente e com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou, e ela os serviu. Versículo 31. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela os serviu. Pode tomar assento, mas faça isso à vontade, para continuar glorificando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto introdutório que Marcos vai usar para falar a respeito da grande obra que o Senhor Jesus realizou. Mas como você pode observar, Marcos ele vai trazer uma abordagem muito objetiva a respeito de Jesus, diferente de Mateus e Lucas, que traz toda uma introdução a respeito das genealogias. Marcos vai ser mais direto, e por causa deste motivo, ele vai ser conhecido carinhosamente pelos estudiosos teológicos como o Evangelho dos Sinais, o Evangelho da ação, pois Cristo é apresentado aqui como um verdadeiro servo, que trabalha 24 horas na vida daqueles que nele creem. Diante disso, neste episódio, Marcos vai nos falar de uma manhã de sábado, onde o Senhor Jesus entra na sinagoga para ensinar, e algo chamou a atenção aos seus ouvintes, pois Jesus ensinava com muita autoridade. E para corroborar este fato, um homem que estava aprisionado por um espírito maligno vai ser liberto com a palavra profética do Senhor Jesus. Os religiosos vão ficar impressionados, pois Cristo estava apresentando uma nova proposta de unir a teoria à prática, nos deixando a primeira lição nesse texto, que a caminhada cristã não pode ser baseada somente em teorias, mas a autoridade consiste quando você une a teoria à prática. Diante disso, eu posso declarar nessa tarde, início de noite, com muita autoridade sobre a tua vida. Quando você começar a aplicar tudo que você aprendeu na caminhada, quando você começar a aplicar tudo que você aprendeu sobre Deus, o teu caminhar com Deus será um caminhar de autoridade, e não haverá barreiras possíveis para te parar nessa terra. Diante disso, a Bíblia vai dizer que saindo Jesus da sinagoga, ele saiu acompanhado com 2 discípulos, Tiago e João. Você observa nesse momento que nem o homem que foi liberto ficou na presença de Jesus. É destacado somente 2 discípulos, Tiago e João. E esse texto traz uma grande diferença entre multidão e discípulo, pois multidão permanece da presença de Jesus somente na hora da reunião, na hora do mover, na hora do acontecimento, na hora da sinagoga. Mas quem é discípulo, mesmo quando a reunião encerra, permanece na presença de Jesus. Hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas que limitam o seu relacionamento com Cristo a uma reunião, a um culto, a um momento. Mas o meu coração se alegra nesta noite, porque eu estou pregando para uma igreja que daqui a pouco vai encerrar esta programação, mas vai continuar na presença de Jesus de Nazaré. Porque você não é multidão, você não é mais um número, você é discípulo chamado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas ainda neste versículo eu preciso chamar a tua atenção, pois discípulo sempre irá perder pela quantidade. Você observa na Bíblia Sagrada que a Bíblia vai usar a pluralidade para falar das multidões.
multidões no plural, eram várias pessoas, eram várias caravanas, mas quando a Bíblia fala de discípulos, a Bíblia limita o número, 12, 70 e assim por diante. E aqui somente 2 discípulos vai permanecer na presença de Jesus quando termina a reunião. A segunda lição que eu aprendo desse texto é que quem é discípulo sempre perde pela quantidade, mas ganha pela qualidade. Oh, glória a Deus. Eram somente 2, mas os 2 que ficam na presença de Jesus, a Bíblia chama pelo nome, Tiago e João. E nome na Bíblia é identidade, nome na Bíblia é dado para quem tem intimidade. Então levante as suas 2 mãos nessa tarde. Eu posso sentir Deus aqui. Levante as suas 2 mãos nessa tarde, início de noite, porque você pode ser rodeado por uma grande quantidade de pessoas, mas Deus te chamou para fazer a diferença. Você não é mais um número, você é discípulo que tem intimidade e é chamado pelo nome. Bendito seja o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Algo mais me chama a atenção nesse versículo, pois você não vai ver de forma nenhuma Tiago e João sendo abalados, afetados ou influenciados pela decisão da multidão que foi embora. Resumindo, você não vai ver no texto Tiago chegando para João e dizendo: João, só eu e você ficamos, vamos embora também. Você não vai ver João chegando para Tiago e dizendo: só nós 2 ficamos, por que a gente não volta para a nossa rotina também? Mas a grande verdade nesse texto, irmãos, é que quem é discípulo não se deixa influenciar ou afetar pela decisão da maioria que lhe rodeia. Todos podem ter ido embora, mas quem é discípulo permanece. Todos podem ter ido embora, a maioria pode ter ido embora. O homem que foi liberto pode nem ter ficado para agradecer, mas somos discípulos, e por ser discípulos, iremos fazer a diferença. Meu amado irmão, em nome de Jesus, receba esta palavra. Deus te chamou com uma finalidade. Deus te chamou para ser discípulo, sal da terra e luz do mundo. E ainda que as pessoas que te rodeiam tomem um posicionamento indiferente para com Cristo, você permanecerá fiel em nome de Jesus. Oh, glória. Olhe para a pessoa do seu lado com muita autoridade. Diga para ele: muitos podem tomar decisões erradas, mas eu e você permaneceremos porque somos discípulos. Glória a Deus. Caminhando no texto, a Bíblia vai dizer que saindo Jesus da sinagoga com Tiago e João, eles foram para a casa de Simão e André, outros 2 discípulos, e a sogra de Simão estava acamada, doente e com febre. Aqui esse texto nos revela grandes riquezas para a nossa caminhada cristã, pois a sogra de Pedro vai se mostrar pela história da Bíblia Sagrada uma grande serva, discípula do ministério de Jesus. Para provar isso, a primeira coisa que ela fez depois de curada não foi contar e espalhar a notícia, foi servir. Está no texto. E ela, ficando de pé, a febre a deixou e começou a servir. Esse posicionamento de servir depois que o próprio Cristo a exalta é coisa para quem é discípulo. Pois quem é multidão, quando Deus exalta, geralmente se perde por causa da exaltação. Mas quem é discípulo, quanto mais Jesus exalta e põe de pé, mais desce no serviço para agradar o Mestre. Mas algo nos chama a atenção nessa história, pois Jesus chega na casa de Pedro, e a Bíblia diz que rapidamente, e Marcos dá essa ênfase, rapidamente falaram a respeito da sogra de Pedro. Imagina comigo a cena. Jesus senta na mesa para fazer a refeição, entrega do jejum no dia de sábado, e o assunto não é o cardápio ou a refeição. E qual é o assunto? Senhor Jesus, eu sei que o momento é de refeição, mas tem como o Senhor visitar a sogra de Pedro? Ela está acamada do nosso lado e precisa do teu auxílio. Mais uma lição eu aprendo na vida de quem é discípulo, meus irmãos. Quem é discípulo, quando está na presença de Jesus, não consegue se preocupar somente com as suas próprias necessidades.
Quem é discípulo, quando está na presença de Jesus, tem a sensibilidade de poder lembrar quem está do lado e precisa de um auxílio. Glória a Deus. Nós vivemos uma geração de pessoas cada vez mais egoístas, que se preocupam somente com as suas necessidades. Mas a Bíblia está me ensinando que quando eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus, eu não consigo estar na presença do Mestre enquanto o meu irmão do lado precisa de um apoio. É por isso que nesta noite eu acredito que a graça de Deus que alcança um, vai alcançar o outro também. A graça de Deus que enche um e renova, vai encher e renovar o outro também. Ser discípulo é ter sensibilidade pela causa alheia. Glória a Deus, aleluia. Para não ficar nas minhas palavras, vamos interagir um pouco com o irmão do lado. Olhe para ele e diga: eu não me conformo em nesta noite eu sentir a graça de Deus e você não sentir. Diga para ele: eu não me conformo em ser renovado e você não ser renovado nesta noite. Diga para ele: se eu for alcançado, você será também, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Rapidamente, em um espaço de um versículo para outro, o Senhor Jesus vai chegar no ambiente, no quarto onde a sogra de Pedro estava acamada. E o milagre se desenvolve de uma forma fantástica. O Senhor Jesus pega pela mão, a levanta, e a Bíblia diz que a febre a deixou e ela os serviu. Não é preciso ser formado em medicina para saber que febre não é causa, febre é consequência. Você não fica doente de febre, mas você fica com febre porque está doente. A Bíblia não diz qual era o problema daquela mulher, mas a Bíblia diz que ela estava com febre. E a febre é a reação do corpo humano contra uma ameaça externa ou interna, que esteja ameaçando as suas defesas. Recapitulando, a Bíblia não diz qual era o problema dela, mas a Bíblia diz que o corpo dela estava com febre, estava reagindo, estava batalhando, estava em guerra, lutando contra uma ameaça, lutando contra um problema. E eu me identifico muito com esse texto, porque às vezes na caminhada cristã, quando você deixa a hipocrisia de lado só um pouquinho, você vai identificar que existem momentos da tua vida, que a tua fé não está tão 100% assim. Você não está tão forte para caminhar, você não está tão forte para adorar, mas mesmo assim, com febre, você batalha, se arrasta, continua, persevera, não desiste, não abre mão, continua no serviço. E é nesse momento que o Senhor Jesus se aproxima para nos renovar e nos colocar de pé novamente. A Bíblia não diz qual era o problema, mas a Bíblia diz que ela estava batalhando, estava em guerra. Nesta noite você pode estar passando por algumas circunstâncias, conhecidas e desconhecidas, pela tua família, pela tua liderança, mas de uma coisa eu tenho certeza: você não desistiu, você não parou, você não entregou os pontos, e por causa disso, o Senhor Jesus vai te colocar de pé novamente, e a febre vai embora. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Existem batalhas que você guerreia e ninguém sabe, lutas desconhecidas, dilemas desconhecidos, mas o importante é que você está batalhando, não desistiu, e o Senhor Jesus já viu o teu problema. Para nós concluirmos desse momento reflexivo da palavra de Deus, eu queria te dizer algo. Esse milagre é um dos poucos milagres da Bíblia que o Senhor Jesus não verbaliza uma palavra para ativar a fé. Você não vai ver Jesus dizendo: levanta, anda, seja curada. Não, absolutamente nada. O Senhor Jesus só toca a mulher e ela volta a ficar de pé para servir. Sabe o que eu estou aprendendo na Bíblia Sagrada, meus irmãos? É que tem momentos da nossa vida que não precisamos ouvir muita coisa, só precisamos sentir o toque da presença do nosso Mestre. Só a irmã ali do meio entendeu, eu vou repetir para melhorar a nossa compreensão. Glória a Deus. Existem momentos que você vem para a igreja dizendo: é o meu último culto. Existem momentos que você vem para a igreja dizendo: é o meu último ano na liderança.
é o meu último mês, é a minha última semana. Mas quando você chega na casa de Deus, que você dobra o joelho e você sente a presença do teu mestre, automaticamente as tuas forças são renovadas para você voltar a caminhar. Então nesse momento eu queria que você erguesse as tuas duas mãos para o alto. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós já estamos encerrando este momento de palavra. Erga as suas duas mãos para o alto em nome de Jesus, porque nesta noite a presença de Deus está se manifestando nas fileiras da igreja mãe aqui em Belém, e está renovando discípulos que estavam com a vida espiritual com febre, batalhando, guerreando, porém não desistindo. E eu acredito que nessa noite nós iremos sair daqui de pé, prontos para servir a Deus com alegria. Oh, Espírito Santo de Deus, fique de pé comigo, por favor, nesse momento. Mas fique de pé liberando o teu melhor glória. Fique de pé liberando o teu melhor aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, fique de pé liberando o teu melhor louvor, a tua melhor palavra de gratidão. Porque o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus veio manifestar a sua presença para te levantar deste momento difícil. Oh, bendito seja o nome do Senhor Deus. De olhos fechados vamos encerrar. Glória a Deus. O quarto, meus amados irmãos, é um cômodo da casa muito importante. Por que você diz isso, pregador? Porque quando uma visita chega na sua casa, o lugar de visita é na sala ou na área. É ou não é, meus irmãos? Se essa visita tiver algum assunto a tratar com você, talvez você convide essa visita para sentar na tua mesa, fazer uma refeição, tomar um café ou quem sabe um açaí, como os paraenses gostam muito. Você não coloca ninguém para sentar na tua mesa e fazer uma refeição se você não tiver um assunto a tratar, uma aliança a fazer, uma conversa a desenvolver. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque mesa é lugar de aliança. Jesus sentou na mesa com os pecadores porque ninguém poderia pagar o preço deles, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falando para a igreja, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, sentarei na sua mesa, cearei com ele e ele comigo. Porque se tem alguém que tem aliança com a igreja, é o dono dela, o Senhor Jesus, o nosso noivo. Aleluia, mesa, lugar de aliança. Mas o quarto é um cômodo da casa que você não apresenta para uma visita, você não apresenta para alguém que você tem aliança. Quarto geralmente é lugar de intimidade, e só quem conhece o quarto onde você dorme é pessoas que desfrutam muita intimidade do teu ciclo social. É por isso que Jesus, ensinando a orar, ele diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto com o teu Deus, e o teu Deus que tudo vê te recompensará. Porque quarto é lugar de secreto, quarto é lugar de comunhão, de intimidade, de oração. A mulher estava acamada. As culturas da época dizem que as casas antigas, o lugar de cama era no quarto. O que eu quero dizer com isso? Jesus visitou aquela mulher no quarto onde ela estava deitada, e você não vai ver Jesus batendo na porta para entrar, pedindo licença ou algo parecido. Sabe por quê? Porque na casa de Pedro, já estamos encerrando, Jesus não era uma visita. Na casa de Pedro, Jesus não era somente alguém que tinha aliança. Na casa de Pedro, Jesus era alguém que tinha intimidade, liberdade, autonomia para caminhar nos cômodos da casa e executar a sua obra. Nesta noite, comparando a casa com os nossos corações, o Senhor Jesus não pode ser somente uma visita. Ele não pode ser somente alguém que temos uma aliança, que queremos os benefícios e não queremos as responsabilidades. Mas nessa noite, Cristo em nosso coração tem toda a autonomia para andar e permear nos cômodos mais escuros e sombrios, nos ressuscitar, nos levantar, nos renovar e nos colocar de pé. Aleluia. Feche os seus olhos comigo, vamos fazer uma oração para concluir. Feche os seus olhos, porque a presença de Deus é fiel para te renovar nesse momento. Pregador, nessa noite eu quero me reconciliar com Deus. Vem aqui no altar
orar, deixa eu orar por você. Pregador, nessa noite eu quero entregar minha vida a Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui no altar que eu quero orar por você. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus, nós aprendemos nessa noite que vale a pena sermos discípulos, porque discípulo perde na quantidade, mas ganha na qualidade. Deus, nessa noite nós aprendemos que ser discípulo é continuar na tua presença, mesmo quando a reunião encerra, mesmo quando as luzes são desligadas, mesmo quando o movimento encerra, o discípulo permanece na tua presença, Senhor Jesus. Nesse momento, enche a tua igreja de poder, meu Pai. Renova os discípulos que porventura estão caídos, renova os discípulos que porventura estão precisando de uma restauração, em nome de Jesus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Baixinho, baixinho, de olhos fechados. Pregador, nessa noite eu preciso renovar a minha aliança. Saia do seu lugar e vem aqui do altar que eu quero orar por você. Vamos fazer o seguinte: ajude o pregador nessa noite. Abrace alguém do seu lado com muita autoridade, ore por ele por alguns instantes. Quem vai fazer o apelo é você nessa noite. Faça o apelo aí nesse momento. Pergunte a ele: você deseja? Eu te encaminho até o altar, eu vou com você, mas aqui você não sai sem ser tocado. Abrace alguém e ore por ele por 30 segundos. 30 segundos, já estamos encerrando. 30 segundos, ore, 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 ore. Vamos encerrar este momento orando, porque uma das lições foi que discípulo na presença de Jesus não se preocupa somente com seus próprios interesses, mas tem sensibilidade com a fraqueza alheia. Então ore nesse momento. Esqueça um pouco as tuas necessidades, esqueça um pouco aquilo que você precisa e entregue a vida deste irmão em oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já tem uma vida aqui no altar. Em nome de Jesus, a igreja ora, a igreja ora, a igreja ora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se Deus te encher de autoridade, profetize. Se Deus te encher de poder, libera uma palavra. Diga para ele: o ano de 2022 será um ano de serviço. Vai sacudir a poeira, vai tirar o mofo e vai fazer algo mais para Deus desse ano. Em nome de Jesus. Deus, eu te entrego essa vida que está aqui diante do altar, meu Pai. Renova as forças da tua filha, firma os passos dela na caminhada. Que esse ano de 2022 seja um ano de vitória, em nome de Jesus. E enquanto o coral se prepara para louvar mais uma vez o trecho, a igreja clame, a igreja clama, a igreja clama, a igreja clama. Pode louvar, em nome de Jesus.